Bem-vindo de volta ao Desvendando Filmes. Hoje vou mostrar a você uma cinebiografia, comédia e filme de drama de 2011, intitulado Intocáveis. Alerta de spoiler. Numa noite tardia em Paris, Dries está dirigindo seu empregador Philippe pela cidade. Quando esperar no trânsito fica entediante, Dries quebra o limite de velocidade e começa a dirigir bastante rápido, desviando dos outros carros e sem se importar com as placas de trânsito. Isso faz com que a polícia vá atrás dele, e Dries aposta 100 euros que consegue perdê-los. Mas depois de passar por baixo de uma ponte, os policiais os alcançam emboscando-os de ambos os lados. Dries não parece muito preocupado, porém, desta vez, ele aposta 200 euros que consegue uma escolta para eles. Os policiais o fazem sair do carro e ele começa a agir, se comportando ofendido e dizendo que Philippe não pode se mover e que o estava levando para o hospital. Os policiais encontram provas disso quando encontram a cadeira de rodas na caminhonete e, ao se aproximar de Philippe, o veem convulsionando, o que também é um ato. Vendo que é uma emergência, os policiais perdoam Dries por ultrapassar o limite de velocidade e se oferecem como escolta até o hospital. Para celebrar a vitória da aposta, Dries toca September de Earth, Wind and Fire, e quando eles chegam ao destino, ele compartilha um cigarro com Philippe assim que os policiais se vão. Dries promete que lidará com isso e os leva embora antes que a equipe do hospital pudesse encontrá-los. Essa amizade começou há muitos meses. Philippe e sua assistente Magali estão realizando entrevistas para encontrar um novo cuidador para ele, mas não está indo muito bem, porque todos os candidatos têm respostas muito comuns ou estranhas para suas perguntas de entrevista. Mas eles ficam surpresos quando Dries invade, ignorando o fato de que ainda não é a sua vez, porque ele só quer que alguns documentos sejam assinados dizendo que não vão contratá-lo para que ele possa receber o seguro-desemprego. Ele é direto e um pouco rude, até flertando com Magali, mas Philippe o acha divertido e pede a ele que volte no dia seguinte para pegar seus documentos assinados. Dries volta para sua casa em um bairro humilde e tenta tomar um banho enquanto seus irmãos pequenos o incomodam, só conseguindo fazer isso a tempo graças à sua irmã, Mina, que é um pouco mais velha e responsável. Enquanto espera a mãe dele chegar, ele olha pela janela e percebe seu irmão Adam saindo de um carro suspeito. Quando o menino entra no apartamento, ele apenas diz que estava na escola e sai novamente depois de pegar sua mochila, fazendo Dries ter ainda mais certeza de que ele está tramando algo. À noite, sua mãe chega e lhe presenteia com um ovo Fabergé que ele roubou e diz a ela que esteve de férias. Ela não fica feliz em vê-lo, no entanto, porque ele desapareceu por 6 meses e nunca ligou, e agora apareceu do nada como se sua casa fosse um hotel. Como ela está absolutamente cansada de todas as suas mentiras e tem outros filhos para cuidar, ela o expulsa e diz para ele não voltar. Dries passa a noite fumando e petiscando com alguns amigos do bairro. No dia seguinte, Dries volta à casa de Philippe por seus documentos, e é recebido pela governanta, Yvonne, que o mostra o lugar e fala sobre a rotina diária de Philippe. Ela também mostra a ele o quarto que ele teria para si mesmo, com seu próprio banheiro. Dries não consegue deixar de olhar para a banheira antes de ser arrastado para ver Philippe, que oferece o papel assinado, mas também uma oportunidade de emprego. Dries aceita o período de teste de um mês, e Philippe diz a ele que aposta que ele não durará 2 semanas. Depois de trazer suas coisas para o quarto, Dries aprende como cuidar de Philippe. Ele precisa aprender a estimular as pernas dele, como colocá-lo na cadeira de rodas, como ajudar no banho e trocar suas roupas. As coisas ficam estranhas quando Dries descobre que deve vestir meias altas nele e até limpar seu traseiro depois que Philippe usa o banheiro, mas não importa o quanto ele reclame e diga que não fará essas tarefas, ele acaba aceitando como parte de seu trabalho. Mais tarde, à noite, enquanto ele está aproveitando um lanche no telhado, ele é interrompido pela filha de Philippe, Elisa, e seu namorado Bastien, que estão procurando um lugar privado para ficar juntos, e ele os expulsa depois de se recusar a compartilhar sua cerveja. Dries rapidamente se acostuma com a rotina diária com Philippe, mesmo que inicialmente cometa alguns erros dos quais ele aprende, como entregar o telefone a Philippe em vez de colocá-lo na orelha ou esquecer o monitor do bebê enquanto toma banho. Ele também aprende a organizar sua correspondência em pastas diferentes. A maioria das cartas ele abre para Philippe, mas há uma série de cartas privadas que ele não tem permissão para ler. Quando ele encontra um panfleto promovendo acompanhantes femininas, decide começar um arquivo só para esses ao invés de jogá-los no lixo, como Philippe diz. Não é só trabalho nessa nova vida, entretanto, Dries ainda se certifica de se divertir. Ele continua tentando flertar com Magali e sem sucesso e às vezes chama acompanhantes para se juntarem a ele na cama. Numa manhã, depois que Yvonne vai ao seu quarto para repreendê-lo por estar atrasado, ela encontra algumas armas perigosas em sua bolsa, mas não comenta sobre elas ainda. O trabalho de Dries hoje é dirigir Philippe por aí, mas ele se recusa a colocá-lo na parte de trás de uma van como se fosse uma carga. Então, em vez disso, ele o leva em um dos carros chiques que não são muito usados. Philippe, que inicialmente pensa que isso não é apropriado e diz que deveriam ser pragmáticos, logo fica empolgado com a ideia de uma viagem mais rápida e menos entediante, embora Yvonne ainda desaprove. Quando tentam sair do prédio, há um vizinho estacionado na entrada deles, ignorando a placa na porta que diz que é proibido estacionar. Dries não perde tempo e vai atrás do cara, segurando-o pela frente de sua camisa e o ameaçando até que ele mova o carro. Philippe fica impressionado com suas ações, mas Yvonne, mais uma vez, desaprova. O par vai a um museu, onde Philippe está planejando comprar uma obra de arte que Dries considera não valer o dinheiro porque é apenas um borrão vermelho na tela.
Depois, Felipe se encontra com um parente seu, que lhe diz que todos estão preocupados com Driss, já que ele pode ser violento. Ele também descobriu que Driss tem antecedentes criminais, mas Felipe não se importa. Ele aprecia Driss porque ele não sente pena dele e não se importa de brincar com ele. Depois de outra tentativa fracassada de flertar com Magali, Driss janta com Yvonne na cozinha enquanto ouve Felipe ditar uma carta para Magali. Alegando ser uma conversa privada, Yvonne desliga o monitor do bebê e explica o que está acontecendo. Felipe é correspondente com uma mulher chamada Eleonor, são aquelas cartas que ele não deixou Driss abrir. Mas ele nunca conheceu Eleonor pessoalmente, o relacionamento deles é puramente epistolar. Falando de amor, Driss provoca Yvonne pelas olhadas que o jardineiro lhe dá o tempo todo antes de ir para a cama. Ele está tentando dormir quando ouve alguns sons estranhos vindos do monitor do bebê. Felipe está com dificuldades para respirar. Não sendo capaz de ignorá-lo mesmo que tente, Driss vai até seu quarto e o guia suavemente através do ataque com palavras tranquilizadoras e um pano úmido para limpar seu rosto. Felipe eventualmente adormece, apenas para acordar novamente momentos depois, dizendo que precisa de ar. Desta vez, Driss não hesita. Ele coloca Felipe na cadeira de rodas, o cobre com cobertores e o leva para um passeio à beira do rio. Esta é a primeira vez que Felipe vê Paris à noite em muito tempo, e agora ele está mais relaxado. Ele explica a Driss que o remédio só pode fazer tanto e ele às vezes sente dor fantasma. Quando vêem algumas garotas passando, Felipe também confessa que não é capaz de satisfazer uma mulher por causa de sua situação, mas ainda pode desfrutar de alguma satisfação quando ele tem suas orelhas massageadas porque são zonas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça aparecer novamente, Driss compartilha um de seus cigarros com Felipe, que é cético a princípio, mas acaba adorando. Depois, eles vão a um restaurante, onde brincam enquanto compartilham uma refeição, e Felipe decide compartilhar mais de sua história. Ele conheceu sua esposa quando eram estudantes, e pouco depois de se casarem, ela teve 5 abortos espontâneos e foi diagnosticada com uma doença incurável e terminal. Foi quando eles adotaram Elisa. Felipe sempre amou competições, esportes radicais e velocidade, e um paraglider lhe deu isso. Foi durante uma sessão de paragliding que o mau tempo fez com que ele caísse e quebrasse as vértebras, embora ele ainda ache que seu verdadeiro handicap não é a cadeira, mas viver sem sua esposa. Depois de brincar mais um pouco, Felipe lembra da data e percebe que Driss passou no teste de um mês, então agora ele está oficialmente contratado. Mas ele precisa começar devolvendo o ovo Fabergé que ele roubou porque era um presente de sua esposa, ela lhe daria um a cada ano, e ele tem exatamente 25, correspondendo ao tempo que passaram juntos. No dia seguinte, Driss vai falar com Mina quando ela está saindo da escola, que está um pouco ofendido porque ele não tem respondido às suas mensagens, exceto para pedir para ela procurar o ovo. Ela também conta sobre alguns policiais que têm ligado para a casa deles. Depois, ele visita Adam, que confessa que foi pego com 30 gramas consigo. Driss quer levá-lo para almoçar, mas Adam recusa e em vez disso, entra no mesmo carro suspeito de antes. Mais tarde, Driss é permitido estar presente enquanto Felipe dita sua carta para Eleonor. Ele acha esse floreio roxo muito chato e acredita que Felipe deveria ser mais direto. Ele também fica perplexo ao ouvir que isso está acontecendo há 6 meses e eles nunca trocaram fotos. Quando ele encontra o número de telefone dela em uma das cartas, ele o considera um sinal e a chama, obrigando Felipe a pegar o telefone e finalmente falar com ela fora das palavras escritas. A conversa deles vai tão bem que Felipe agora está ao telefone com ela o tempo todo, até mesmo antes de ele e Driss irem à ópera, durante a qual Driss ri e zomba dos trajes. No dia seguinte, Driss convence Felipe a concordar em trocar fotos com Eleonor e escolhe uma dele na cadeira de rodas. Depois, enquanto está pintando, Elisa invade seu quarto para pedir cigarros e zombar dele por tentar ser artístico. Irritado, ele a expulsa antes de ir ver Felipe, que está atualmente pedindo a Yvonne para trocar a foto escolhida por uma dele quando não era tetraplégico. Ela esconde a foto dentro do arquivo de acompanhantes bem antes de Driss romper, reclamando sobre Elisa e dizendo a Felipe que ele precisa discipliná-la, algo com o qual Yvonne concorda. Felipe concorda em falar com ela, mas fica mais surpreso quando Driss deixa escapar que ele está pintando. Os dias continuam a passar, e a amizade entre Felipe e Driss continua a crescer. Driss o leva para brincar na neve e o leva consigo quando sai para correr. Felipe arranja-lhe seu primeiro terno e repreende sua filha enquanto Driss o escuta através do monitor do bebê. Quando Driss termina sua primeira pintura, ele a mostra para Magali, que o esbofeteia quando ele tenta beijá-la. No entanto, Felipe gosta da pintura e promete que tentará vendê-la. Os dois se divertem muito juntos, aproveitando coisas como conseguir um carro mais rápido, compartilhar cigarros e até contratar acompanhantes juntos. Quando chega o aniversário de Felipe, ele não está muito animado com isso. Todo ano, ele finge surpresa ao saber que estão organizando uma festa e tem que encontrar-se com todos esses parentes que só aparecem para vê-lo na data para garantir que ele ainda está vivo. Felipe diz que tudo será bastante entediante. Enquanto ele e os convidados curtem um pouco de música clássica ao vivo, Driss procura por Elisa, que está chorando em seu quarto após ter tomado algumas pílulas de Yvonne, que não vão matá-la como ela esperava. O motivo de sua tristeza é que Bastien terminou com ela e a chamou de vagabunda, então ela pede a Driss para falar com o garoto, o que ele aceita fazer por um preço. Enquanto isso, Felipe está mostrando a pintura de Driss para seu parente e consegue convencê-lo a comprá-la por 11.000 euros. Driss volta à sala de jantar e conversa com Yvonne, que lhe diz que Magali está em um relacionamento com alguém chamado Fred, mas as coisas estão um tanto instáveis no momento, dando a Driss esperança.
À medida que a festa começa a diminuir, Felipe faz Dries ouvir algumas das músicas mais importantes na história da música clássica, mas ele só consegue responder com piadas. Depois que a banda termina, ele pega seu iPod e toca Boogie Wonderland de Earth, Wind and Fire antes de começar a dançar bem no meio do salão. Ele é um dançarino incrível e até convence o resto da festa a se juntar a ele e dançar junto, o que Felipe aprecia observar. Mais tarde, ao colocar Felipe na cama, Dries abre a última carta de Eleanor para ele. Ela enviou sua foto, mostrando que é bastante bonita, e está dizendo que deveriam se encontrar na próxima semana quando ela visitar Paris. Quando o dia do encontro chega, Yvonne e Dries fazem Felipe experimentar dezenas de trajes até encontrarem o perfeito. E como é Yvonne quem levará Felipe para o encontro, Dries aproveita seu dia de folga para visitar Bastien e ameaçá-lo até que o rapaz aceite se desculpar com Elisa e trazer croissants para ela todos os dias. Ele também pede para ele arrumar o cabelo. Depois, ele visita sua mãe no trabalho, mas apenas para observá-la de longe. No restaurante, Yvonne e Felipe estão esperando por Eleanor, que está muito atrasada. Depois de esperar por uma hora, Felipe desiste, liga para Dries pedindo para tirá-lo de lá, e deixa o restaurante sem perceber que Eleanor está chegando ao mesmo tempo. Na mesma noite, Felipe leva Dries com ele em seu avião particular e lhe dá o dinheiro que ele recebeu pela venda da pintura, deixando-o imensamente feliz. Eles chegam ao campo na manhã seguinte, e Felipe decide fazer parapente, arrastando Dries com ele também. Dries não quer nada com isso, mas depois de surtar inicialmente, ele acaba gostando da experiência. Quando eles retornam para casa, Adam está lá esperando por Dries e é repreendido quando vê as cicatrizes em seu rosto. Adam ainda não contará a Dries o que está acontecendo em sua vida, então Dries o faz esperar em seu quarto enquanto ele liga para Mina para dizer para ela não se preocupar e vai colocar Felipe na cama. Felipe, no entanto, não está com sono ainda. Depois de fazer Dries olhar para uma pintura com ele, ele pergunta sobre a família de Dries, o que Dries a princípio não quer falar, mas eventualmente cede. Acontece que Adam tecnicamente não é seu irmão e seus pais na verdade não são seus pais, eles são tios dele. Eles o buscaram no Senegal quando ele tinha 8 anos porque não podiam ter filhos, e seu nome verdadeiro é Bakari Bassari, mas porque outros garotos tinham esse nome, eles o chamavam de Idris, e isso virou Dries. Um dia, sua tia milagrosamente conseguiu conceber e, depois que seu tio morreu, houve outros homens e mais crianças também. Da mesma forma que Dries falou sobre Elisa, Felipe aponta que Adam precisa de disciplina, então ele demite Dries para que ele possa estar com sua família, pois ele não pode passar a vida toda cuidando de um homem idoso. Na manhã seguinte, depois que Bastien trouxe seu croissant diário enquanto usava um penteado melhor, Dries faz as malas e se prepara para partir. Magali vem se despedir, e quando Dries tenta flertar com ela uma última vez, Magali ele o apresenta ao seu parceiro significativo Fred, que é a abreviação de Frederick. Acontece que Magali não está interessada em homens, e Dries desiste imediatamente. Ao sair da casa, ele devolve o monitor do bebê para Yvonne e a provoca por tê-lo enganado sobre Magali apenas para mexer com ele. Em troca, ela lhe dá o arquivo de acompanhantes que ele havia começado, e ele fica desapontado ao descobrir que a foto que ele escolheu está escondida lá. Dries joga fora o arquivo, mas mantém a foto para si mesmo. Uma vez do lado de fora, ele encontra um carro bloqueando a entrada novamente, então pede para ele se afastar mesmo que não trabalhe mais lá. Quando Adam o chama por isso, Dries diz que é uma questão de princípio. Algumas horas depois, os dois irmãos vão buscar a mãe na estação enquanto de volta na casa, Felipe está tendo seu primeiro jantar com seu novo cuidador, que é enfadonho e chato, e Felipe decide deixá-lo sem sequer dar uma mordida. Como Yvonne está em um encontro com o jardineiro, ninguém está lá para repreendê-lo por isso. À medida que os dias passam, Dries volta para sua antiga vida. Ele sai com seus velhos amigos novamente e diz aos caras do carro suspeito para não incomodarem mais Adam. Quando vai a uma entrevista para a qual não tem experiência suficiente, ele consegue conquistar o empregador chamando a si mesmo de pragmático e usando todo o conhecimento artístico que adquiriu trabalhando para Felipe. Isso lhe garante um emprego como motorista. Felipe continua não gostando de seu novo cuidador e está constantemente de mal humorístico. Uma noite, ele recusa a ajuda de qualquer pessoa da casa para lidar com sua dor fantasma, então Yvonne liga para Dries e pede que ele vá até lá. Foi assim que se encontraram na situação do início, com os policiais os perseguindo primeiro e os escoltando para o hospital depois. Depois dessa pequena aventura, Dries leva Felipe até a costa, e a visão do mar ajuda Felipe a se acalmar. Tempos depois, Dries cuida da barba por fazer de Felipe antes de levá-lo a um restaurante para o almoço, mas ele não fica, porque outra pessoa fará companhia a Felipe hoje. Dries deseja boa sorte a ele e finalmente devolve seu ovo antes de partir, e Felipe começa a se preocupar em ficar sozinho até ver quem é seu encontro, Eleanor, que está encantada em vê-lo e não se importa com a cadeira de rodas. O verdadeiro conde Felipe Pozo de Borgo agora mora no Marrocos, ele se casou novamente e tem 2 filhas. O verdadeiro Dries, na verdade chamado Abdel Yasmin Selou, tem sua própria empresa, é casado e tem 3 filhos. Os 2 homens continuam sendo amigos muito próximos até hoje. Esse foi um resumo do filme, Os Intocáveis. Muito obrigado por assistir, deixe o like, se inscreva, e nos vemos no próximo vídeo.